Gracias pela oportunidade. Me desculpo porque não puedo falar ou escrever espanhol corretamente. Eu vou tentar falar um portunhol em certos momentos. Tomo a liberdade para falar em português. Né? O que tenho a trazer para hermanos é um conjunto de trabalhos muito elementares e simples com as geotecnologias. Né? Importa ressaltar que vivemos um tempo de lo antropoceno, onde a crise ambiental é um grande tema e um importante eixo de trabalho, um importante norte para os outros da geografia brasileira. Teremos, então, 4 trabalhos a serem observados neste momento. Um primeiro trabalho sobre planejamento ambiental de bacias hidrográficas e a construção de um mapa síntese. Na sequência, apresentarei um trabalho voltado à gestão integrada de resíduos sólidos urbanos, especialmente nas questões do entorno, das áreas de entorno dos aterros sanitários. Um terceiro exemplo estará focado na utilização de uma base cartográfica oficial aqui do Rio Grande do Sul, onde nós nos encontramos, um estado brasileiro, e o foco, então, será na análise quantitativa de nascentes. E, por último, um trabalho recentemente defendido, um trabalho de conclusão de curso, focado na interpretação visual de imagens do sensor Landsat OLI 8. Então, primeiramente, este é um trabalho de 2011, a cuenca hidrográfica de Ribeirão Santo Antônio, a bacia hidrográfica do Rio Santo Antônio, onde nós temos muitos conflitos pela terra, muitos conflitos focados na reforma agrária, e este tema é um tema bastante importante para nós aqui no Brasil. E neste momento, eu trabalhei com assentados rurais, os colonos, não é? E também com a indústria do açúcar e álcool, ou seja, os plantios de cana-de-açúcar ao norte da bacia. O fato concreto é que nós temos uma legislação no Brasil que é chamada de Código Florestal, com vistas à preservação das áreas de matas ciliares. São áreas próximas aos canais fluviais, não é? E isso é possível você construir a espacialização dessas áreas de preservação permanente, não é? Então, aqui à esquerda teremos uma espacialização da lei. Na direita, nós temos um mapa de uso das terras do ano de 2011, então era aquele momento propício ao debate, construído a partir das imagens do satélite ALOS, e a partir de uma análise multicriterial, nós construímos as unidades de paisagem e plotamos os pontos onde foi comprovado a utilização de aviões para os defensivos agrícolas, o uso de agrotóxicos através da dispersão aérea desses agrotóxicos. Ocorre que isso gera um conjunto de riscos para as comunidades que vivem nestes locais. Então, este é um trabalho elementar, com técnicas simples de sensoriamento remoto e de geoprocessamento, mas que são muito importantes para as comunidades que vivem nesta bacia hidrográfica, né? Um outro exemplo, já focado na gestão de resíduos sólidos urbanos, nós temos aqui, então, mais uma bacia hidrográfica, a cuenca hidrográfica
do Alto Paranapanema, se encontra no interior do estado de São Paulo. E aqui neste estado brasileiro, temos um índice de gestão de resíduos sólidos, né, chamado como IQR, que é o conjunto de uma série de elementos da gestão, muito pautado nos aterros sanitários, nos locais de disposição final de resíduos sólidos urbanos. E é possível ver aqui, através desta representação cropplética, que houve uma grande melhoria entre o ano de 97 e 2014. Né? Então, este elemento nos levou a pensar e buscar quais foram os fatores que produziram essa melhoria. Né? E, ao longo desse trabalho, nós construímos também uma série de outros elementos e produtos voltados à representação computacional de dados geográficos, como modelo digital de elevação, análise geomorfológica, carta de declividade, enfim. Uma série de potencialidades foram identificadas, criando aí, então, uma proposta teórica de um fluxo metodológico a ser utilizado no interior da gestão de resíduos sólidos. Então, quando nós pensamos qual será o local mais adequado para um aterro sanitário, o primeiro elemento necessário é uma carta clinográfica, ou seja, uma carta de declividade. Então, aqui é um produto cartográfico bastante simples. Todos nós sabemos que é um produto simples de ser construído, mas para a gestão ambiental municipal é um resultado importante quando nós encontramos uma área plana, não é? E podemos, então, indicar para o gestor local quais são os melhores locais a serem escolhidos, né, para a destinação final de resíduos sólidos urbanos. Né? Nós sabemos que a declividade determina a profundidade de solos, determina uma série de técnicas no manejo do aterro sanitário. Então, este é um produto cartográfico importante. E quando nós pensamos um conjunto de centenas de cidades, o geoprocessamento pode otimizar, pode melhorar os custos, né, envolvidos nessa tomada de decisão. Então, a ideia é mostrar como produtos bastante simples podem promover a inclusão geotecnológica neste sentido de conectar gestores, comunidade local e geotecnologias, não é? Então, aqui é um exemplo concreto. Um outro exemplo concreto, bastante simples também, que pode ser elaborado por pessoas da gestão municipal, por tomadores de decisão, que não especificamente tenham formação na engenharia cartográfica ou na geografia, mas que tenham que tomar uma decisão. Aqui no Brasil, nós temos uma legislação específica para a gestão de resíduos sólidos e uma série de normas técnicas. Uma delas está plotada aqui nesta carta-imagem com uma análise topológica muito elementar, que é a análise de entorno do aterro sanitário de um município de Itapeva, no interior do estado de São Paulo. E então nós pegamos a legislação e plotamos ela através de uma ferramenta, um buffer multi-rings, né? Ou seja, um buffer com multi-anéis. E aqui é uma situação de irregularidade, porque nós temos, então, uma nascente difusa no interior de uma área que a lei pressupõe uma distância onde não poderia haver este corpo hídrico e também não poderia haver um núcleo habitacional.
Então, isso pode gerar economias para a gestão municipal, quando você pensa 40, 50 cidades, esse tipo de análise pode promover para o gestor estadual, no caso, um órgão ambiental competente, quais são os locais que têm problema. E aí a equipe de campo pode ir direto no local onde se encontra o problema, né? Economizando, assim, os custos com logística, né? Então, mais um exemplo aí de uma aplicação elementar na gestão de resíduos sólidos, né? Um outro exemplo que eu gostaria de apresentar, todos os exemplos aqui trabalhados serão exemplos bastante simples enquanto procedimentos metodológicos, ou seja, o workflow desses trabalhos são simples exatamente para que a gente possa reproduzir estes fluxos metodológicos com grupos, com tomadores de decisão, com a comunidade regional, e não apenas no meio acadêmico, né? Tendo isso como pressuposto para a inclusão geotecnológica, né? Então, aqui, atualmente, eu estou como presidente de um comitê de bacias hidrográficas, um colegiado de las cuencas hidrográficas. Esta é uma região no norte do estado do Rio Grande do Sul. E quando assumi a presidência do Comitê de Bacia Hidrográfica, nos deparamos com a ausência dos dados geoespaciais, né? Nós temos os documentos de planejamento, mas nós não temos os vetores, os dados rasters, ou seja, o Comitê da La Cuenca não tem os dados brutos para poder trabalhar e fazer o seu planejamento. Então, nós iniciamos um movimento de produção dessas bases cartográficas e de sistematização dos dados geoespaciais já existentes para esta região, né? Então, a bacia hidrográfica do Rio Passo Fundo, nós não sabíamos, naquele momento, por exemplo, quantas fuentes de água, quantas nascentes nós temos na bacia. Ora, é um dado muito elementar, muito básico, mas sem este dado elementar, é muito complicado promover modelagem hidrológica, por exemplo, né? Promover gestão de conflitos pelo uso da água. Há necessidade de saber quantas nascentes, há necessidade de saber onde estão essas nascentes, quais são as coordenadas dessas nascentes, a altimetria e o uso e ocupação das terras no entorno dessas nascentes. Então, começamos esse trabalho, temos uma pequena publicação a respeito dessa análise quantitativa, e isso é muito importante para os municípios. São 30 municípios em La Cuenca, alguns integralmente no interior da bacia hidrográfica e outros parcialmente no interior da bacia hidrográfica. Este número, o total de nascentes, ele é muito importante para o município, porque sabendo o total das nascentes em cada município e a localização dessas nascentes, é possível iniciar o diálogo com as prefeituras, com o poder público municipal, para pensarmos pagamento por serviços ambientais e outros modelos de negócio focados na preservação dos recursos hídricos. Então, com diálogos, nós fomos percebendo que os municípios da região não tinham essas informações básicas. Então, era o momento de produzir informações básicas, né? Então, pegamos uma base cartográfica, trabalhamos com a BCRS 25, é uma base cartográfica de dados vetoriais, e por ferramentas de geoprocessamento,
nós admitimos os vetores de primeira ordem de hierarquia fluvial 1, né? E transformamos aquele primeiro vertex do vetor em um arquivo ponto, com a estrutura geométrica de ponto, chegando então num quantitativo de nascentes pelo total da bacia e depois, através de ferramentas de recorte e de contagem, nós fizemos a contagem utilizando os polígonos dos municípios, né? Chegando aí num total de nascentes por município. Esses dados foram validados atualmente com 1% do total. Nós temos mais de 7.000 nascentes na bacia. Então, nós conseguimos aí fazer um trabalho de campo muito sucinto, muito simplório, mas estamos dando continuidade neste trabalho, né? Um outro elemento desse trabalho é a aplicação da legislação, não é? De uma lei federal que nos diz que há a obrigatoriedade de uma área de proteção de 50 metros de raio em cada nascente. Então, com isso, eu consigo também um número. E este número ele é importante para a construção da sensibilização ambiental, não é? Da conscientização de toda a comunidade regional de que são apenas 60 quilômetros quadrados que nós precisamos preservar para que as nascentes se mantenham enquanto dinâmicas geoecológicas, não é? Fornecendo a água perenemente para esta região. Então, são dados muito elementares, mas que nós não tínhamos, não é? Então, eu estou aqui na região há 5 anos apenas, e aí iniciamos esse trabalho construindo essas bases, sistematizando essas bases cartográficas e extraindo das bases vetoriais esses dados elementares para a gestão de recursos hídricos, né? Um outro trabalho recente foi feito com o sensor OLI, que está embarcado no Landsat 8, e também tem aí uma perspectiva de inclusão geotecnológica, quando nós construímos aí imagens de cor real, né? São imagens RGB de todas as séries temporais, de todas as cenas Landsat disponíveis, né? Então, aqui mostro algumas para vocês, e a utilização desses produtos cartográficos, ela está focada no ensino de geografia. Então, a utilização destas cartas de imagens, ela é para o ambiente escolar. Ou seja, eu tenho aqui as imagens do período seco do ano, né? Mas existem muitas outras imagens onde eu posso trabalhar a dinâmica climática regional. Então, essas imagens, elas foram distribuídas para as escolas regionais para que os professores possam utilizar estas imagens em suas aulas, né? Promovendo, então, um processo de inclusão geotecnológica no sentido de mostrar o potencial, né, da cartografia digital, no caso, no ensino de geografia, no ensino de ciências como um todo. Ainda neste trabalho, realizado pelo meu orientando Leonardo Mancia, nós fizemos um recorte, um detalhe em uma área de manancial. No Brasil, nós temos este termo, ou seja, a área de captação de água que será destinada ao tratamento e à distribuição de água potável é chamada de área de manancial. Então, este recorte ele é uma imagem fusionada entre a pancromática e as bandas do azul, vermelho e verde do sensor OLI 8, gerando uma imagem com uma resolução espacial
um pouco mais adequada, de 15 metros, e utilizamos uma técnica de interpretação visual, porque os classificadores de imagens avançaram muito, mas ainda, para a escala do nosso trabalho, a interpretação visual, o olhar bem treinado do geógrafo deu um resultado melhor, nos trouxe uma resposta melhor. E esta área é uma área bastante importante para a gestão das águas deste município gaúcho, município de Passo Fundo, né? Então, existe uma técnica de Panizzi Fonseca, trabalhada aí ao longo das últimas décadas. Utilizamos esse fluxo metodológico, criando, então, uma chave de interpretação visual, identificando principalmente uma categoria de uso das terras, que é a categoria de vegetação arbórea, muito importante para a promoção da infiltração de água, né? Então, esse era o nosso foco, e nós, então, trabalhamos com 2 marcos temporais, 2013 e 2019, tentando entender as permanências e as transformações no uso da terra. Chegando aí a um resultado positivo, nós tivemos um ganho de alguns hectares, né, na vegetação nativa. Ou seja, o que demonstra aí que a gestão ambiental deste município vem cumprindo o seu papel, e com isso também nós ofertamos ao Comitê de Bacias e ao município de Passo Fundo um ponto de partida, não é? Com este trabalho, agora nós podemos criar uma série histórica de 2013 para o futuro, criando aí uma série de monitoramento, não é? Isso também é muito importante para que a gente possa criar documentos que comprovem a presença da vegetação no ano de 2019, por exemplo. Em 2025, por exemplo, quando um novo pesquisador dar continuidade a esses estudos, nós temos essa série histórica para construir, então, essa narrativa preservacionista, né? Que é o nosso objetivo enquanto Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Passo Fundo e também enquanto pesquisador da Universidade Federal Fronteira Sul. Não é? É uma apresentação curta. Estes produtos, obviamente, podem ser construídos com o Supermap, e outros muitos produtos podem ser elaborados com este potente software, né? Novamente, me desculpo por falar em português, mas eu não seria capaz de me expressar em espanhol, mas encerro com uma nova tentativa, não é? Dizendo que, finalmente, temos um trabalho enfocado em la teledetección, já apresentado. E destacamos que a Universidade Federal Fronteira Sul tem as puertas e el corazón abertos a todos os hermanos e hermanas sudamericanos. Muchas gracias.